A autenticação via cookie na web é um dos princípios mais básicos e é justamente isso que nós vamos aprender a fazer hoje no Blazor. Então bora pro código. Agora que nós já sabemos o que nós vamos fazer hoje, nós vamos começar criando o projeto Blazor. Nós vamos criar um projeto do tipo server, não WebAssembly. Então é um aplicativo Web Blazor. Eu vou dar um nome qualquer aqui para ele, tá? Você pode dar o nome que você achar melhor. Aqui é importante que a gente use o .NET 10, pois o que nós vamos fazer aqui vai funcionar apenas com .NET 10. Versões anteriores não é exatamente esse fluxo para adicionar autenticação via cookie. O tipo de autenticação a gente não vai deixar nenhum, contas individuais já traria o Identity, o Entity Framework instalado e algumas outras coisas. Nós vamos deixar o modo de renderização como server, nós vamos deixar a interatividade por componente e página, e nós vamos incluir algumas páginas de amostras para que a gente possa olhar a aplicação de uma forma melhor. E só clicar em criar. Agora que nós criamos o projeto, nós estamos com a solution aberta, a gente vai verificar que é um projeto Blazor simples. Nós temos as páginas, nós temos os layouts, nada muito fora do comum, e nós temos o código do program.cs aqui, que vai nos trazer um código muito enxuto, uma aplicação Blazor. Eu vou rodar a aplicação aqui para mostrar para vocês o que a gente já vai fazer e como ela está no seu estado atual. Bom, aqui nós temos a aplicação Blazor rodando, nós temos a home, o nosso counter que com click me funciona, nós temos a página Weather que simula uma chamada para uma API. É justamente nessa página que nós vamos adicionar a autenticação do usuário, ou seja, apenas usuários autenticados vão poder acessar essa página Weather. Vamos voltar lá para o Visual Studio. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui no Visual Studio é adicionar o middleware nos services. Então, basicamente aqui a gente está adicionando .authentication. E para o Blazor é muito importante que a gente também adicione nos services o nosso Cascade Authentication State. Esse Cascade Authentication State vai nos permitir usar a Authorization View dentro dos nossos componentes, vai nos facilitar um pouco. Se nós fizermos só isso daqui, se rodarmos a aplicação agora, o Blazor vai dar um erro. Na verdade, o ASP.NET vai dar um erro dizendo, cara, eu não sei aonde validar esse usuário. Você disse que eu tenho que usar autenticação, beleza. Mas eu não sei se eu devo olhar um JWT no header, se eu devo olhar um cookie, se eu devo chamar um provedor ou auth, um provedor ou IDC. Enfim, o que nós precisamos fazer aqui de verdade agora é dizer para o Blazor que além dele adicionar o pipeline de autenticação, ele adicionar o pipeline de cookie. Então aqui nós estamos falando por Blazor, além da autenticação, você vai olhar o cookie do navegador. É aqui onde você vai achar o usuário. E isso é algo muito importante, tá? Que a gente faça. Então uma das coisas que a gente pode fazer aqui é trazer para o Blazor algumas opções. E a gente já pode trazer a opção de onde ele vai redirecionar esse login, caso o usuário tente acessar uma página e esse usuário não esteja logado. E também a página de logout, tá? Para o usuário. Então essas duas páginas aqui são muito importantes, essas duas configurações são importantes a gente fazer. Aqui nós temos entre N outras configurações, podemos mudar o nome do cookie, o tempo de vida, então se você precisa que a autenticação dure 1 hora só, beleza, se você quer que o usuário se autentique por 1 hora, mas enquanto o usuário estiver acessando a aplicação, faça o sliding dessa 1 hora, então o ASP.NET vai cuidar disso para você, tá? Mas eu te aconselho a não mexer nas suas configurações se é a primeira vez que você está fazendo isso. Vamos inicializar de novo a aplicação para entender o que ela vai fazer. Na verdade, antes disso, vamos vir na página do Weather e adicionar um atributo aqui, tá? Esse atributo, ele vai ser o Authorize, que é o mesmo atributo que a gente usa lá nos controllers da API, por exemplo. A gente vai dar um using nele aqui. Eu só vou jogar esse using para o nosso imports, que se você não conhece bem o Blazor, tudo que tiver nesse cara aqui está globalmente disponível na aplicação, tá? Então o que a gente está falando aqui para o Blazor é apenas usuários autenticados podem acessar essa página. Vamos inicializar a aplicação aqui e ver como que muda esse comportamento. Bom, nós temos aqui a aplicação funcionando, a home funciona do jeito que estava, o counter também, mas quando nós clicarmos no Weather, você vai ver que não carregou o Weather, ele deu um not found aqui. E por quê? Bom, nós falamos para o ASP.NET redirecionar o usuário para esse /login sempre.
Bom, nesse sentido, nós ainda não temos um componente que responde nessa URL. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Esse é o segundo passo. Já estou com a aplicação parada aqui no Visual Studio, então a gente vai vir em Pages, botão direito, componente Razor. Nós vamos criar o nosso componente de login. Nós vamos passar o atributo Page com a URL /login, que é o que nós queremos que ele corresponda. Aqui neste momento, nosso componente já estaria respondendo a URL /login. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é copiar uns códigos de formulário. Se você não sabe como criar formulário no Blazor com validação via Data Annotation, eu vou deixar no link da descrição, no primeiro comentário fixado ou no card aqui em algum lugar, o vídeo que tem no canal sobre como criar formulários no Blazor com validação. Pausa esse vídeo e vai lá assistir, senão você vai ficar aqui perdidinho. Então, beleza. Como a gente vai ser essa página do login, nós vamos criar um formulário. A primeira coisa que eu vou fazer aqui na parte do código do Blazor é criar uma classe. Eu vou só dar um import aqui nos Data Annotations. A segunda coisa que nós vamos fazer é criar um parâmetro, que vai ser o nosso parâmetro de supply do form, ok? Eu vou chamar ele de login model, ele vai ser do tipo login form, que é essa classe. E o terceiro passo agora muito importante é a gente começar a usar o Authorize View. O que esse componente vai fazer pra gente? Eu só vou tirar todo esse namespace aqui e jogar lá pro nosso import, tá? Beleza. O que esse Authorize View faz? Ele tem duas possibilidades aqui dentro. Quando o usuário não tiver autorizado, então aqui a gente pode dar uma mensagem para o usuário não autorizado. O Copilot já está tirando aqui um spoiler, mas não vamos fazer isso agora. E quando o usuário tiver autorizado, a gente pode simplesmente mostrar para ele aqui que você já está logado. Por exemplo, para que serve isso? Caso o usuário, depois de logado, vai lá e digite /login na nossa aplicação, ele vai cair nessa página. E a gente não quer que o usuário faça o relog disso. Relog? Essa frase existe? Bom, você entendeu. Ele faça novamente o processo de login, sendo que ele já está logado, ok? Na parte de não autorizado, eu vou colar o código aqui que é do nosso formulário. Novamente, se você não sabe o que está acontecendo aqui, vai lá assistir o vídeo. O onValidate submit desse formulário, ele está esperando o método logar o usuário. Então eu vou deixar aqui vou fazer um public async task. E aqui dentro a gente vai fazer o login desse formulário, ok? Aqui só deixa eu colocar um validation summary aqui, para a gente ver as validações também, tá? Desse formulário. Bom, a princípio aqui nós já temos um formulário que funcionaria. Vamos testar ele. Vou inicializar a aplicação e vamos embora para o navegador novamente. Uma coisa muito importante que eu já ia me esquecendo. Você vai receber esse erro aqui. O Blazor dizendo, olha, tem dois contextos aqui nessa tela que eu não sei como resolver. E esse erro vai ser no momento do build. O que acontece? O Blazor trabalha com contextos para ele saber qual que é a parte do HTML que ele tem que renderizar novamente. E especialmente esse Not Authorized e o Edit Form criam contextos. O problema é que a gente não deu nenhum nome para esses contextos. O Blazor está dizendo aqui o seguinte, olha, eu tenho dois contextos aqui que eu tenho que tomar a decisão de quando renderizar esse cara e quando renderizar esse cara. E eu não sei como resolver isso. E aí, como a gente ajuda o Blazor a resolver? A gente vem aqui no context, a gente dá um nome, ok? Eu vou dar o nome de Not Authorized. A partir desse momento, o Blazor vai entender que esse cara é um contexto e esse cara é outro contexto e ele vai conseguir resolver a aplicação. Então, agora sim, vamos lá para o navegador. Estamos com a aplicação aqui inicializada. Se a gente clicar em Weather, boom, caímos no nosso login. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque agora nós estamos redirecionando para a /login e nós temos o componente correspondendo nisso. Se a gente vir aqui e dar um login, nós temos as mensagens de validação. Sim, eu sei que está feio, mas não é o intuito do código aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é digitar qualquer coisa, ok? Admin, por exemplo. Nós não vamos validar se esse usuário existe, se a senha está correta. Esse não é o escopo dessa nossa aplicação, ok? A gente já pode perceber que o breakpoint caiu no lugar usuário, então o formulário está funcionando. O próximo passo que nós vamos fazer aqui é, de forma definitiva, criar o cookie de autenticação para que o ASP.NET consiga voltar para o usuário esse cookie e saber que no navegador está validado, ok? Então o primeiro passo seria que você validar se o usuário existe. Nós não vamos fazer esse passo zero. O segundo passo aqui vai ser gerar as claims do usuário. O segundo passo vai ser a gente gerar o principal desse usuário. O terceiro passo vai ser gerar o identity desse usuário. E o quarto passo vai ser gerar o token de autenticação do usuário. O que é claim? A claim é um conjunto de informações que vão nos ajudar a identificar esse usuário. Então uma claim pode ser o e-mail, você pode ter claim de roles desse usuário, você pode adicionar um CPF, um RG, só
tome cuidado. Se alguma coisa roubar esse cookie, você está roubando também informações dos usuários, ok? Então, como é que a gente constrói claims no ASP.NET? A gente cria uma variável, a gente vai ter uma lista de claim, ok? Então, aqui a gente vai dar um contraponto e fazer um using do securities claim aqui. E a gente vai passar um array de claims. Então, o ASP.NET já nos dá uns claims types prontos, ok? Então, a gente tem várias coisas aqui, anonymous, authentication, date of birth, etc. Aqui no nosso caso, nós estamos adicionando duas claims aqui. Uma dizendo que o name do usuário é o próprio e-mail, ok? Aqui você pode, sei lá, se o seu sistema guarda como o usuário gosta de ser chamado, é aqui que você adicionaria. E a claim do tipo e-mail, nós estamos passando o e-mail. Aqui, a gente pode adicionar qualquer claim que a gente quiser. Então, se você quiser vir aqui, por exemplo, e adicionar uma claim e chamar de minha claim para depois recuperar com valor qualquer da base de dados, você pode, não tem nenhum problema com isso, ok? O ASP.NET, nesse sentido, é completamente personalizável. Aqui, agora que eu percebi, eu inverti o passo, ok? O identity do usuário seria o passo 2, aqui o passo 3. Então, agora a gente vai criar o identity desse usuário, tá? O que esse identity é? Ele, basicamente, ele recebe as claims e recebe um authentication type aqui, que seria um nome do autenticação. E como é que a gente faz isso no ASP.NET de forma geral? Isso não é voltado para o Blazor, mas isso faz parte do ASP.NET. Aqui no Array Authentication nós podemos passar uma string, e vamos dizer que a gente chamaria essa de cookies, essa string. Aqui no parte do login, a gente passaria exatamente a mesma string, porque o ASP.NET começaria a identificar, ok, então este cookie eu devo usar para validar aquela autenticação. Lembre-se que no ASP.NET você pode ter uma ou N autenticações aqui. O que eu prefiro fazer nesse caso? Eu prefiro usar uma classe que se chama Cookie Authentication Defaults, chamando o atributo Authentication Scheme. No final das contas, o que esse cara faz? Ele só retorna uma string do tipo cookies. Você precisa dar um using nesse cara, ok? E aqui no login, a gente utiliza a mesma classe. Simplesmente para a gente não ficar repetindo código, repetindo strings mágicas no código, ok? Se você quiser chamar pelo nome da sua aplicação, mudar o nome disso, tá tudo certo, cria uma classe estática pelo menos, que o atributo retorna essa string. Bom, o terceiro passo agora é criar o nosso principal. Basicamente, o nosso principal é uma class principal que vai receber o identity vai conter o claims e por aí vai. E agora o quarto passo é para nós gerarmos não só o token, na verdade aqui é o nosso cookie de autenticação. Nós não estamos trabalhando com o JWT aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui via Cascading Parameter injetar uma instância do HTTP Context. Este cara, a gente vai dar um await nele e a gente vai usar um método que é um sign-in async, ok? Esse cara você precisa exportar, ou melhor, importar o ASP.NET Authentication. Eu vou levar essas duas caras aqui para o nosso import, que na parte de logout nós vamos usar também. Já é um spoiler aí. Então no sign-in async, o que você passa de forma geral? Você passa a autenticação, o esquema, o nome do esquema que você quer, e você passa o principal. Neste momento aqui, o ASP.NET vai adicionar no header de resposta do HTTP, da chamada HTTP, o cookie que valida se esse usuário está autenticado ou não e que guarda também os valores dele. E aqui eu fiz só um Navigation Manager Navigation To para nossa tela de home, para sempre redirecionar o usuário depois do login para a tela de home. Aqui eu injetei o Navigation Manager e chamei ele de Navigation Manager. Bora rodar a aplicação e ver esse login funcionando, ou não. Bom, aqui eu estou com o F12 aberto, com a aplicação rodando já, para mostrar que a gente não tem nenhum tipo de cookie de autenticação aqui na nossa URL ainda. Então se a gente vir em Weather, a gente vai cair no formulário de login. Se a gente tentar passar qualquer coisa aqui, ele não vai deixar. Então eu vou escrever qualquer coisa e nós vamos entrar aqui, nós vamos verificar o que vai acontecer. A princípio, a gente cria o nosso array de claims. Aqui nós estamos com 3 claims e uma é a claim personalizada. Nós criamos o identity, nós criamos o principal e neste momento aqui nós logamos o usuário. Neste momento o cookie foi setado no response do header. E aqui nós vamos fazer o Navigation Manager para parte da home. Como você pode perceber aqui, o ASP.NET criou um cookie. Este é o cookie de autenticação e nós fomos redirecionados para home. Se nós vimos na parte de Weather agora, nós temos o usuário logado e nós conseguimos acessar a página. Se eu vim aqui e deletar esse cookie de autenticação e tentar acessar o header novamente, ele
redirecionou para o login. Então nós acabamos de fazer um login via cookie funcional no Blazor. Como é que você me prova, Ranieri, que está funcionando mesmo? Nós temos várias maneiras. A primeira é, vamos pegar aqui e vamos fazer um usuário logado, ou melhor, olá. Dentro do Authorize nós temos essa variável context, que nós temos o usuário logado. E dentro de Identity, o nome, ele vai ter que trazer o que nós digitamos no campo do e-mail, porque é o que nós passamos aqui no claim. Aqui eu só vou botar um nullable aqui. Olá, fulaninho, você já está logado. Vamos ver se esse cara aqui funciona. Mas para isso funcionar, nós vamos aqui no nosso nave menu. Vamos replicar esse cara aqui antes, que ele vai sempre para a parte de login, para que a gente consiga fazer um login do usuário. E estou inicializando a aplicação. Bom, nós temos o nosso menu login agora. Se eu clicar, o usuário não está logado, então ele não vai aparecer nada. Vou mandar aqui qualquer e-mail, só para a gente ter algo para ver. Se eu clicar em login agora, nós não mostramos mais o formulário, porque o usuário está autenticado. Nós pegamos justamente o valor da claim name do usuário. E isso é muito legal. Você pode estar se perguntando agora, putz, e aquela minha claim customizada lá? Como é que eu busco ela? Para usar aquela sua claim customizada é muito fácil. Você só vai ter que vir aqui no mesmo parágrafo, fecha parágrafo. Você vai ter que vir aqui no mesmo objeto user. Você vai ter um claims. Você pode fazer um first or default aqui, e aqui na claim você vai ter o type dela, e você pode fazer um igual ao que você passou aqui. Isso é muito importante, você ter esses nomes aqui e uma classe estática, organizadinha. E aqui você pode fazer .value. Eu só vou botar um nullable aqui também para ele não ficar enchendo o saco. Se a gente vir no nosso login aqui, agora você pegou o valor da sua claim personalizada. Se a gente vir no código, tá aqui, valor da minha claim personalizada. Valor da minha claim personalizada. É assim que você recupera claims do usuário. Bom, agora para a gente falar que o nosso processo de login e logout está finalizado, vamos ter a parte de logout. Como você pode imaginar, o logout vai ser tão simples quanto o login. Nós só precisamos ter um componente Blazor que vai corresponder a este logout. Nós vamos fazer um override aqui nele no onInitializeAsync. Nós vamos injetar também via Cascade Parameter o HTTP Context. Nós vamos injetar aqui o page para ele responder no logout. Nós vamos fazer um inject também do Navigation Manager para que a gente possa redirecionar esse usuário. Então aqui é basicamente um await no HTTP Context, no sign out, usando lá a nosso esquema. Por isso a importância de você não usar strings mágicos. Esse cara aqui vai remover do header do HTTP o cookie, e aqui a gente faz um force load e a gente pode botar ele para login aqui em vez da home. Aqui no nosso nave menu a gente vai usar novamente o authorization view, porque não faz sentido a gente mostrar o menu de logout para um usuário que não está autenticado. Então nesse caso a gente vai subir ele para logout aqui e logout. Então, no Authorization View, se o usuário tiver autorizado, mostra esse menu aqui na aplicação. Vamos inicializar novamente a aplicação. Nós temos aqui o cookie, então o login está aqui. E se nós clicarmos em logout, automaticamente o usuário foi redirecionado para a página de login e o cookie deixa de existir. Vamos novamente mostrar este cara aqui. O usuário está logado, o header está funcionando, a página de login está mostrando os dados do usuário e a página de logout agora está com logout. Pronto, você acabou de fazer sua autenticação e autorização via Blazor e cookie. É muito fácil, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus te abençoe e até a próxima.